Neste episódio emocionante do Bíblia Story, vamos explorar o poder dos anjos nas Escrituras. Deus usou diversos meios para proteger o seu povo ao longo da história, e os anjos são os poderosos e militantes ministros do Senhor. Cada alma redimida tem à sua disposição uma companhia, não apenas um único anjo. O império dos anjos é tão vasto quanto a própria criação de Deus. Se você acredita na Bíblia, então você acredita no ministério desses seres celestiais. Os anjos percorrem as páginas do Antigo e do Novo Testamento, sendo mencionados direta ou indiretamente quase 300 vezes. Eles estão presentes nos momentos de ataque físico e espiritual, nas situações ameaçadoras de todos os tipos. Aqueles que confiam no Senhor encontram nele um protetor forte e poderoso. É o próprio Deus que nos protege. Ele é nosso escudo para todos que se refugiam nele, como diz o Salmo 18. Assim como Jesus, Davi também acreditava na realidade dos anjos. Davi manteve os anjos ocupados, e graças a eles ele saiu vitorioso em todas as batalhas que enfrentou ao longo de sua vida. O rei Davi enviava frequentemente anjos para perseguir seus inimigos. O salmista escreveu que o Deus de Jacó nos protegerá, enviará auxílio do seu santuário e se lembrará de todos os sacrifícios que fizemos. Enquanto alguns confiam em cavalos e outros em carros de guerra, nós que seguimos os termos da aliança com Deus, temos a defesa do próprio Senhor. Continuamos firmes mesmo quando todos ao nosso redor estão caindo, como nos diz o Salmo 35, versículos 4 a 6. Davi orava com ênfase, pedindo a intervenção do mensageiro especial de Deus, o anjo do Senhor. Deus, por vezes, envia seus anjos para suprir nossas necessidades físicas. Um exemplo marcante disso é a história de Agar em Gênesis 21. Após ser expulsa da casa de Abraão, Agar e seu filho Ismael estavam perdidos no deserto, sem água suficiente. Nós também podemos orar no mesmo princípio, buscando proteção espiritual contra nossos adversários, as potestades e principados que batalham contra nós no mundo espiritual. O diabo tem armadilhas e estratégias preparadas contra nós, mas Deus envia seus anjos para nos proteger. Os anjos nos guardam de maneiras que nem sempre compreendemos. Eles podem repelir demônios, frustrar conspirações espirituais e até mesmo afastar as forças sutis das doenças físicas. Quem sabe um dia ficaremos maravilhados com os inúmeros serviços que esses bandos invisíveis têm prestado a nós, como disse Spurgeon. Lembrem-se sempre que esses anjos pertencem a Deus. Ele os comissiona, eles recebem sua missão dele e são responsáveis por ela. Devemos esperar por eles e quando nos ajudam, somente Deus deve ser louvado. Os anjos são motivados por um amor inesgotável a Deus. Como disse Davi, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Salmo 91, versículos 1, 11 e 12. O Senhor nos dá a promessa de que Ele dará aos anjos a responsabilidade de nos guardar em todos os nossos caminhos. Ao longo das Escrituras encontramos histórias impressionantes do povo de Deus, triunfando sobre probabilidades impossíveis em batalhas físicas e espirituais. Anjos visitantes escoltaram Ló para fora de Sodoma antes de sua destruição. Gênesis 19. Guardiões angelicais foram à frente dos israelitas para protegê-los quando saíram do Egito. Segundo Reis 19. Foi o anjo do Senhor que derrotou 185.000 soldados assírios. Segundo Reis 19. E quando nosso Senhor ressuscitado chegar em Armagedon, ele será acompanhado por exércitos de anjos. Os anjos também são guias táticos para o povo de Deus. Em Gênesis 31, encontramos Jacó em uma situação complicada, mas os anjos o guiaram em sua jornada. O povo de Deus não precisa se preocupar com os resultados, apenas precisa obedecer aos planos de Deus. Os anjos também nos equipam para a vitória. Ao longo da Bíblia, encontramos diversos exemplos de orientação angelical. No Novo Testamento, um anjo deu instruções específicas a José, o pai terreno de Jesus, para proteger o jovem Jesus e sua mãe. Um anjo também apareceu a Jesus do céu para fortalecê-lo no jardim do Getsemane quando ele orou. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, versículo 42. Os anjos são poderosos e militantes ministros de Deus. Ao longo da história, eles protegeram o seu povo.
Cada alma redimida tem uma companhia de anjos ao seu lado. Acredite na Bíblia e no ministério angelical. Os anjos aparecem cerca de 300 vezes nas Escrituras nos momentos de ataque físico e espiritual. Confie no Senhor, pois Ele é o nosso protetor. Ele nos guarda e é o nosso escudo. Assim como Davi, acredite na realidade dos anjos. Davi venceu todas as batalhas com a ajuda deles. Deus envia anjos para suprir nossas necessidades físicas e nos proteger dos inimigos espirituais. Eles são instrumentos do amor divino. Os anjos são guias táticos e equipam o povo de Deus para a vitória. Eles derrotaram exércitos, protegeram profetas e fortaleceram Jesus. Deus provê todas as nossas necessidades. Com a presença e proteção dos anjos, somos mais do que vencedores. Confie no ministério dos anjos. Valorize e reconheça a intervenção divina por meio deles. Você não está sozinho, Deus envia seus anjos para guardar, proteger e equipar você para a vitória. Deus provê todas as nossas necessidades para que possamos ser corajosos e vitoriosos. Às vezes, Ele envia seus anjos para nos equipar. Os anjos também foram enviados para proteger o profeta Eliseu e seu servo. Em meio a uma situação de guerra, quando um exército ameaçava capturar Eliseu, o servo ficou apavorado. Mas Eliseu tinha fé e sabia que aqueles que estavam ao lado deles eram mais numerosos do que aqueles que estavam contra eles. Eliseu orou para que os olhos de seu servo fossem abertos, e ele viu uma visão extraordinária: colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Essa é uma lembrança poderosa de que quando nos alinhamos com Deus, o adversário está sempre em desvantagem. Com a presença e proteção dos anjos, somos mais do que vencedores. Que maravilhoso é conhecer o poder e a intervenção divina por meio dos anjos. Eles são instrumentos do amor e da proteção de Deus em nossa vida. Ao estudarmos essas histórias bíblicas, podemos ter confiança de que, assim como Deus agiu no passado, Ele continua a enviar seus anjos para nos guardar, proteger e nos equipar para a vitória. Que possamos valorizar e confiar no ministério dos anjos em nossa jornada de fé.